Graça e paz, meus irmãos. Estou de plantão aqui no hospital, na UTI, mais um plantão, mas nunca deixando de buscar a presença de Deus a todo momento em minha vida. E o conselho que eu dou para vocês é o mesmo. Hoje vamos meditar sobre uma verdade dita por Jesus que mexe com cada um de nós. Jesus, ele nos informa nesse texto, nos ensina nesse texto uma coisa muito importante sobre ele. João 14,6 é o texto que eu quero que vocês meditem comigo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As palavras de Jesus. Ele nos ensina uma coisa muito importante para cada um de nós hoje, meus irmãos. Nesse texto, Jesus estava conversando com seus discípulos no cenáculo, momentos antes de ir à cruz, momento antes dele morrer. Eles tinham medo, estavam confusos, sem direção. Então Timóteo perguntou: Senhor, nós não sabemos onde tu vais, como podemos saber o caminho? Aí Jesus respondeu com as palavras mais determinantes da história, quando ele disse isso que eu falei para vocês: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse um caminho entre muitos, ele disse dessa maneira: eu sou o caminho. Não é uma filosofia, meus irmãos, quando Jesus disse isso, não é um conselho. Ele é a própria rota, ele é o caminho, ele é a ponte que liga o homem afastado de Deus, por causa da desobediência de Adão e Eva, a queda do homem. Ele é o caminho, ele liga o quebrado a um Deus santo. Jesus, quando ele morreu, ele fez isso. Quando ele se entregou na cruz do Calvário, ele passou a nos dar um presente, meus irmãos. Ele fez com que cada um de nós poderíamos se aproximar de Deus através dele. Qualquer outro caminho promete paz, mas causa um vazio grande em cada um de nós. Qualquer outra verdade, que se não for essa de Jesus, promete sentido, mas gera confusão. Qualquer outra vida promete alegria, mas acaba em desespero. Só Jesus, entenda o que eu estou dizendo para vocês hoje. Entenda, meus irmãos, só Jesus é o caminho que leva ao Pai Celestial, ao Deus Todo-Poderoso. O caminho é Jesus, porque primeiro ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz, quando ele se entregou por nós por amor. Ele respondeu nossa separação de Deus com perdão. Ele nos perdoa, ele perdoa nossos pecados. A morte de Jesus tem o poder de nos purificar, nos perdoando os pecados. Ele venceu a morte, a ressurreição. Quando ele morreu, ele foi ressuscitado e ele provou que venceu a morte. Ele não veio só mostrar o caminho, ele é o caminho. Jesus é a ponte viva entre você e Deus. Você só pode chegar a Deus, meu irmão, através dele. Por isso que ele se entregou na cruz do Calvário. Ele é um mediador entre Deus e os homens. Se você está perdido hoje, Jesus é o caminho. Se você está confuso, Jesus é a verdade. Se você está vazio, aí dentro do seu coração há um vazio, Jesus é a vida. Não aceite menos do que Jesus Cristo. Ele é o único caminho, entenda isso. Hoje, decida seguir Jesus. Não é religião, entenda, meus irmãos. Não tem nada a ver com religião. Não é moral. É relação com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Tem uma relação íntima com Jesus. Jesus não aponta para Deus. Ele é o caminho até o nosso Deus. Imagina aí, caminhar nessa estrada dessa vida turbulenta, cheio de altos e baixos, cheio de desafios,
de solidão, angústia, medo. Caminhar sem Jesus não faz sentido. Ele morreu porque Ele sabia das nossas dores. Ele morreu para nos libertar da escravidão do pecado, que consequência do pecado é a morte. Temos vida eterna, temos nossos pecados perdoados, porque quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, Ele desfez a obra do inimigo. Hoje temos vida eterna em Jesus. Hoje temos uma relação íntima com Deus. Deus escuta nossas orações porque Jesus é o mediador entre homens e Deus. Temos uma intimidade, uma proximidade com Deus hoje por causa do nosso Jesus Cristo. Porque eu não vou jamais andar sem a presença de Jesus, porque nele temos vida eterna, meus irmãos. É em Jesus que temos esperança para o futuro. Por mais que eu passe por problemas aqui, mas vai chegar um dia que Ele vai voltar e vai levar os seus para os céus, para morar junto com o Pai. Então foi para isso que Jesus morreu. Que essa palavra fique no seu coração e que você entenda, só existe um caminho, uma verdade e a vida. E isso só encontramos em Jesus Cristo, o nosso Jesus Cristo. Amém?